Olá! Dando sequência ao estudo dos polinômios, no que diz respeito à operação de divisão de polinômios, nós vamos abordar agora a divisão de polinômios por binômios de primeiro grau. Então, para começo de conversa, nós vamos falar aqui de um teorema bastante importante, que é o teorema do resto, né? Nós vamos imaginar divisões, onde o divisor é um polinômio de primeiro grau, né, com o coeficiente do termo de primeiro grau sendo sempre igual a 1. E de forma conveniente, nós vamos atribuir ao divisor a forma x menos a. Para a gente ter uma ideia melhor, né, e ter uma motivação sobre o que vai ser feito, vamos considerar, por exemplo, a divisão de f, 3x ao cubo menos 17x ao quadrado mais 11x mais 12 por g igual a x menos 5. A divisão de 3x ao cubo, né, de f por g vai ter por resultado um quociente de segundo grau e um resto que é uma constante diferente de zero, que é 17. Bom, isso já era esperado, né, uma vez que o grau do nosso divisor é 1. E o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Portanto, o grau do resto é um grau 0. Aplicando, né, o valor de A, que nesse caso é 5, voltando aqui, considerando o nosso A como 5, aplicando esse valor ao polinômio f, ao polinômio do dividendo, o valor numérico correspondente vai ser 17, que é exatamente o resto da divisão, né, que nós acabamos de obter aqui. Isso não é uma coincidência, tá? Apresento a vocês o teorema que explica isso. O resto da divisão de um polinômio f por x menos a é igual ao valor numérico de f em A. E nós podemos demonstrar isso, né, com tranquilidade. Então, vamos imaginar aqui, né, o produto do quociente pelo divisor mais o resto sendo igual ao dividendo f. Então, vamos imaginar essa situação. Vamos, nesse caso, aplicar, né, obter aí os valores numéricos de cada um desses polinômios, ou seja, substituir A, né, nos polinômios. Então, nós teríamos aqui Q de A vezes A menos A, estou aplicando o valor numérico a esse polinômio divisor também, mais R de A, que é igual a f de A. Faltou eu escrever aqui demonstração, tá? Essa é a demonstração do teorema. Acontece que A menos A é 0. 0 vezes Q de A dá 0. Portanto, essa equação se resume, né, à igualdade em que o resto em A é igual a f de A, que prova para nós, como o resto é um polinômio constante, né? É um monômio constante, é um termo constante, R de A se resume a R, né? Então, R é igual ao valor numérico da função em A. Bom, esse é um teorema que tem especial importância para nós, porque ele nos permite, tá, enunciar outro teorema de igual importância, que é o teorema de D'Alembert. Um polinômio f é divisível por x menos a se somente se a é raiz de f. Bem, que também dá para a gente demonstrar. Vamos fazer a demonstração. Do teorema do resto, demonstração. Do teorema do resto, né, nós temos que R é igual a f de A. Então, o meu R é igual a 0
se R é igual a zero, isso implica que f de A é igual a zero, ou seja, A é raiz do polinômio f, como diz o teorema de D'Alembert. Esse teorema, né, pode ser exemplificado, tá, e utilizado aí para alguns conceitos, inclusive para o algoritmo de divisão, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um algoritmo da divisão de polinômios por binômios de primeiro grau com A igual a 1. Método dispositivo de Briot-Ruffini. Bom, aqui a gente tem um exemplozinho, né, que pede para a gente determinar A de modo que f, dado por menos 2x à terceira mais ax ao quadrado mais 1 menos a vezes x mais 5 seja divisível por x menos 3. Bom, o meu resto é igual ao valor da função em 3, né, porque é x menos esse a aqui do teorema de D'Alembert. Isso aqui é igual a zero. O meu f de 3 é igual a menos 2 vezes 3 ao cubo, mais a vezes 3 ao quadrado, mais 1 menos a vezes 3 mais 5. Isso daqui tem que ser igual a zero pelo teorema de D'Alembert, que a gente acabou de ver. Resolvendo essa expressão, nós vamos chegar na igualdade menos 54, mais 9a, mais 3, menos 3a, mais 5, igual a zero. Isso implica que 6a é igual a menos 46, a é igual a menos 23 terços. Portanto, nós resolvemos aqui o exemplo. Agora nós vamos falar do algoritmo de Briot-Ruffini propriamente dito. Tá? Vamos realizar a divisão de f por g, sendo f igual a 2x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 7x mais 4, por g igual a x menos 6. Então, o primeiro passo é nós organizarmos uma tabelinha, onde nós vamos escrever na primeira linha os coeficientes do dividendo, que são 2, menos 13, 7 e 4. E, após essa barra, nós vamos escrever o valor de A. Lembrando que G é igual a x menos A igual a 6. Se fosse x mais 6, então x menos A me daria aqui menos 6 como valor de A. Na segunda linha, nós vamos começar o dispositivo, o algoritmo propriamente dito. Eu sempre vou reescrever o coeficiente, o primeiro coeficiente, que corresponde ao termo de maior grau do polinômio, e vou multiplicar esse coeficiente pelo valor de A, que é 6, e somar com o coeficiente da linha de cima. Então, eu vou ter que 6 vezes 2, 6 vezes 2, mais menos 13. Eu vou ter como resultado menos 1. 6 vezes 2, 12. 12 menos 13, menos 1. Para separar aqui, embora não seja necessário, deveria ter escrevido esses coeficientes com mais espaço. Aliás, vamos refazer aqui de uma forma que eles fiquem mais espaçados para fazer menos confusão. Então, vou colocar o 4 aqui, o 7 aqui, o menos 13 aqui, o 2 aqui. Agora vai ficar melhor. Então, 2, aqui é 6 vezes 2 menos 13, que vai resultar em menos 1. Se eu quiser até criar uma outra linha aqui para facilitar a compreensão, não tem problema nisso. Esse menos 1 é que vai ser usado de agora em diante para multiplicar pelo valor de A e somar com o coeficiente da linha de cima. Então, eu vou ter 6 vezes menos 1 mais 7, menos 6 mais 7, menos 1.
Novamente, esse aqui vai ser utilizado na multiplicação com 6 mais o coeficiente da linha de cima. 6 mais menos 1 dá menos 6, mais 4. Perdão, eu fiz aqui uma confusão. Aqui é mais 1, né? Menos 6 mais 7 é mais 1. Portanto, 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Esses três primeiros números, né, são coeficientes do meu quociente da divisão. Portanto, eu vou ter aqui 2x² menos x mais 1. E o último resultado é o meu resto da divisão. O meu resto é igual a 10. Então, a gente pode ver que é um dispositivo bastante prático e rápido, né? Nós chegamos aí à solução de uma forma bastante rápida. Agora, nós vamos resolver outro exemplo. Tá? Nós vamos realizar a divisão de f igual a 2x² mais 4x² mais 5x³ mais 11x² mais 2x por g igual a x mais 2. Muito bem, novamente, vou organizar a linha. O primeiro valor que eu coloco aqui é o A. Então, se é x mais 2, o meu A vai ser menos 2. Tá? Lembrando que o coeficiente do x tem que ser 1 no divisor para que esse método possa ser utilizado. Os coeficientes do meu dividendo são 2, 11, 5, 4 e 2. O 2 a gente reescreve, de forma que a gente vai ter 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, eu vou ter aqui menos 4 mais 4. O resultado é 0. 0 vezes menos 2 dá 0. 0 mais 5 dá 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, é menos 10 mais 11, que vai dar 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 2. Eu vou ter 0 como resultado. De forma que o meu quociente é 2x. Então, 1, 2, 3, 4. 2x à quarta, mais 5x², porque aqui eu tenho 0 em x², mais x. E o meu resto da divisão é igual a 0. Lembrando que para saber o grau do quociente, né, eu tenho grau de f menos grau de g igual a 4, aliás, né? 5 menos 1, 4. Então, é um polinômio de grau 4. O primeiro valor é coeficiente, né, nesse caso aqui, de x². Coeficiente de x³ é 0, coeficiente de x² de x², perdão, é 5 e coeficiente de x² é 1. Então, aqui eu tenho o resultado de uma divisão que é exata. Então, meu Ruffini, a gente viu um exemplo de divisão exata. Para terminar, um teorema importante: se um polinômio f é divisível separadamente por x menos a e x menos b, com a diferente de b, então f é divisível pelo produto x menos a vezes x menos b. Eu vou deixar a demonstração desse teorema como exercício para vocês. Então, aqui nós encerramos a nossa aula, né, que aborda aí o método de Breuer-Ruffini, que é um método para divisão de polinômios por binômios, onde o coeficiente do termo de primeiro grau é igual a 1. Nos encontramos nas próximas aulas, tá, com a continuidade do estudo dos polinômios.